Entrevista está no ar. Bom, o uso constante das redes sociais tem se tornado aí uma parte integral da vida moderna, oferecendo uma plataforma para conexão e compartilhamento de experiências. Mas um estudo recente realizado nos Estados Unidos apontou que o tempo excessivo gasto nessas plataformas pode aumentar a irritabilidade dos usuários. E para falar sobre esse assunto, eu vou começar agora com a psicanalista e terapeuta Isabela Cortez. Isabela, em primeiro lugar, bom dia para você. Obrigado aí por esse carinho, hein? Muito bom dia a todos da Rádio Relógio. Quero agradecer a toda a equipe, aos ouvintes e, sobretudo, pela oportunidade de falar de um tema de extrema relevância para os dias atuais. Com certeza, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Minha amiga, para começar, por gentileza, explica aqui para os nossos ouvintes por que as redes sociais aumentam a irritabilidade das pessoas. Por favor. Perfeitamente. Em primeiro lugar, a irritabilidade já pode vir por meio do uso excessivo do celular. E, na maior parte dos casos, as redes sociais são acessadas pelos celulares. Nós sabemos que os celulares emitem ondas e que utilizar em demasia a tecnologia sobrecarrega o organismo, causando cansaço e causando, sim, irritabilidade. Em segundo lugar, as redes sociais são utilizadas para um fundo pessoal, um objetivo de interação entre pessoas conhecidas, sendo que nesse campo muitas vezes há um certo voyeurismo, que é essa prática estilo Big Brother, de saber um pouco da vida do outro. E dentro desse campo as pessoas carregam insatisfações, tem o comportamento da comparação, o sentimento, o pensamento de muitas vezes se comparar e se inferiorizar, e algumas pessoas também têm depressão e não sabem. Quando a depressão ela é leve, muitas vezes os sintomas ficam imperceptíveis e a irritabilidade é um desses sintomas. E uma pessoa depressiva, quando ela começa a se comparar e se inferiorizar, isso causa um dano à sua saúde mental muito grande. Em terceiro lugar, nós temos o uso das redes sociais para finalidade de informação e profissional. Dentro desse campo, existe uma sobrecarga, muitas vezes por ter que fazer muitas pesquisas, buscar novos clientes ou saber algo, informações a respeito de um campo do saber a partir das páginas e das redes sociais. E nesse ponto, muitas vezes cria-se um sintoma que ficou popularmente conhecido como obesidade cerebral. Sim. Então, existe uma sobrecarga de informações e essa sobrecarga gera um cansaço mental e sim uma irritabilidade, que muitas vezes pode vir por meio também de um burnout que é muitas vezes imperceptível. Entendi. Doutora, já pegando carona sobre essa primeira pergunta, isso nos faz levantar uma questão. Qual é o papel das redes sociais na saúde mental? Então, a respeito do papel das redes sociais na saúde mental, primeiramente é um uso moderado para que se possa manter a saúde mental. Sim. Ou um uso disciplinado, dentro dos horários pré-definidos, com finalidades pré-definidas, sobretudo para quem ainda está formando a personalidade. Crianças nem deveriam utilizar as redes sociais e os adolescentes com uma disciplina. Um outro ponto a respeito dessa finalidade é que nós podemos utilizar as redes sociais para levar informação às pessoas a respeito da saúde mental, como nós temos aí a campanha do Janeiro Branco, levando a consciência a respeito da importância da saúde mental, como nós temos as campanhas em relação à diminuição do suicídio, porque ainda é um grande tabu falar em suicídio na nossa sociedade e isso não é muito ouvido, visto por meio de programas televisivos, por exemplo. Então, as redes sociais elas podem trazer um engajamento através das páginas informacionais, profissionais, a respeito da saúde mental, levando um conteúdo de qualidade.
E, sobretudo, nós precisamos compreender que mesmo nós adultos precisamos ter um equilíbrio na utilização dessas redes. Temos que focar isso sempre, né, doutora? Não tenha dúvida. Doutora, nossa ouvinte aqui, né, assídua, sempre participando com a gente, Catalina, não é Catarina, é Catalina mesmo da Tijuca, está aqui nos perguntando, né, quais os riscos que o excesso dessas plataformas pode representar para crianças e adolescentes. Excelente pergunta, Catarina. Em primeiro lugar, é muito importante que as crianças não utilizem ou utilizem o mínimo de forma assistida as redes sociais e por meio dos aparelhos dos seus genitores e cuidadores. Os jovens que sejam supervisionados dentro desse uso. As consequências são inúmeras, Catarina. Primeiramente, existe um sintoma chamado dependência tecnológica. Dentro desse quadro, a pessoa pode sentir irritabilidade, tristeza, entrar em um estado depressivo, ter reações exacerbadas no momento em que ela não está utilizando o celular ou que ela é privada de utilizá-lo. Existe a dificuldade de concentração em uma outra coisa por conta da ansiedade de voltar a utilizar o celular. Então, pode-se perder o foco, a concentração, até mesmo a responsabilidade e a noção das tarefas diárias, dos hábitos, das necessidades pessoais em função de uma necessidade de estar ali na rede social durante muito tempo. Além disso, vem a consequência da dificuldade de socialização. Muitas pessoas vão para uma festa, né, até um adolescente, e está ali, mas não está ali, né, de corpo e alma, não consegue curtir aquela festa, não consegue muitas vezes um outro local, porque está mais conectado às redes sociais do que à sociedade daquele grupo, daquele momento, momento familiar ou um outro momento entre amigos. Então, isso pode trazer uma dificuldade de socialização, de comunicação entre as pessoas a médio e longo prazo. Certo, doutora. Mais uma vez aí, muito obrigado por essa resposta. Doutora, só fazendo uma correção rápida, né? A senhora tinha falado mesmo, eu tinha falado Catalina, é Catarina. Fui erro da minha parte aqui, peço perdão à senhora. Doutora, a quarta pergunta aqui é a seguinte: e é possível, doutora, minimizar os efeitos negativos das redes sociais? Se sim, como, por gentileza? Olha, para minimizar os efeitos nocivos da rede social, em primeiro lugar é necessário saber quem está se seguindo, qual a finalidade de estar seguindo aquela pessoa. Sim. Em segundo lugar, ter um uso disciplinado dessa rede social. Em terceiro lugar, perceber a própria psique, a própria mente diante de uma tela e de uma rede social de alguém. Eu estou me comparando, eu estou me diminuindo, eu estou vendo aquilo com qual sentimento e com qual finalidade. Se eu tenho objetivos claros, específicos, né, de socialização, de uma pessoa que mora longe e que eu não vou poder vê-la pessoalmente, ou que uma pessoa que trabalha muito e eu gosto muito, mas não vou poder ficar no telefone o tempo todo com essa pessoa. Então, quando eu vejo uma foto, aquilo me alegra, porque eu sei que essa pessoa está bem. Então, essa é uma finalidade positiva de acessar uma rede social com fundo pessoal. Ou eu quero fazer uma pesquisa, eu quero seguir páginas dentro de um campo do saber que tem relação com os meus estudos ou o meu trabalho. Enfim, essa utilização mais equilibrada das redes, ela pode sim ser benéfica. E todas as demais formas de utilização devem ser evitadas. Certo. Agora, doutora, para poder fechar, qual a importância também de se desconectar para a saúde mental? Por gentileza, para a gente poder fechar bonito aqui. Olha, meus queridos, cada vez mais é importante se desconectar. Entrar em contato com a natureza, nos fins de semana buscar passeios,
buscar outras formas de diversão, de entretenimento, Sim. ouvir música, buscar as suas próprias tarefas, a sua própria vida, porque muitas vezes uma pessoa, quando ela está imersa excessivamente na rede social, ela está vivendo inconscientemente a vida do outro. E ela muitas vezes não consegue se conectar com a própria vida, com as próprias questões. Também é muito importante que as pessoas busquem fazer terapia, porque na terapia elas vão poder perceber os seus incômodos com maior clareza. É muito importante que as pessoas se desconectem, principalmente em momentos difíceis de suas vidas, como, por exemplo, uma separação conjugal. Eu já atendi mulheres em sofrimento em período de recém-separação conjugal, e, infelizmente, elas não conseguiam se desconectar, acabavam vendo imagens do ex com uma outra mulher ou dentro de uma situação que consideravam injusta. Enfim, isso acaba gerando gatilhos nas pessoas, sabe? E esses gatilhos causam sofrimento psíquico. Então é muito importante que as pessoas busquem também ler livros, busquem outras formas de ajuda, autoajuda, de conhecimento, que não apenas as redes sociais, que não apenas pelo campo da tecnologia, né? Livros físicos, cultivar esses valores, práticas mais naturais, naturalistas, como fazer um passeio na praia, no campo, na cachoeira, onde cada um se identificar, fazer atividades físicas, né? Cuidar das próprias coisas num ambiente familiar, bater um papo com um amigo, uma amiga, tomar um café, marcar um café. Então, tudo isso sendo feito de uma maneira equilibrada, nós vamos poder sim nos desconectar mais da tecnologia, das redes sociais e cultivar a nossa saúde mental. Tá aí então, meus amigos, minhas amigas, donas de casa, que dica, né? Muito bom. Bom, gente, eu conversei com a psicanalista e terapeuta Isabela Cortez sobre a relação das redes sociais com a saúde mental. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela participação da senhora. Suas considerações finais, por favor, doutora. Eu quero novamente agradecer a oportunidade da Rádio Relógio, a participação dos ouvintes, e deixar um ponto aqui importante que ainda não foi dito. Observem a utilização das redes sociais por meio dos adolescentes no campo de vícios e compulsões. Isso é muito sério, isso precisa ser falado, e também dentro de um caráter depressivo, porque muitas pessoas utilizam excessivamente as redes porque elas estão em isolamento por depressão. Bom, eu quero me despedir, deixar para vocês o meu contato, a minha rede social, @terapeuta Isabela Cortez, Isabela com L só, S e Z no final. E também o meu telefone de contato, meu WhatsApp. Eu atendo como psicanalista, atendo no Rio de Janeiro e atendo também online, todo o Brasil e todo o mundo. Meu contato é 21 99539 5381. Muito obrigada. Ok, doutora, até a próxima. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado, interessada, quer ouvir de novo, quer ouvir novamente, quer? Com certeza a gente vai te dar esse spoiler aí, tá bom? Essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein, gente?